Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Estamos neste estudo de Atos, que é muito importante para a igreja, que nos faz refletir como igreja as nossas posturas, nossas atitudes. Eu principalmente vejo o quanto eu preciso melhorar, vendo esses diáconos, esses homens e mulheres de Deus que atuavam na igreja no começo de tudo. Eu vou ler, os irmãos acompanham, amém, meus irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Amém? Se você não leu a Bíblia hoje, agora você leu bastante, né? E eu também. Glórias a Deus, irmão. Isso aqui foi um acontecimento, e a gente tira bastante ensinamento daqui para a nossa vida. Irmão, entenda uma coisa: quando Deus ele traça um projeto, um plano, não adianta a gente querer
contrariar os planos de Deus, a gente só vai quebrar a cara. Deus, sempre o projeto de Deus foi que o Evangelho fosse pregado a toda criatura. E em Lucas 24:49, vamos ler aqui, ó, Lucas 24:49, antes de Atos, antes de João. Lucas 24:49, bem no finalzinho. Aqui é Jesus falando. E ele diz: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Olha o que Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? O começo da história da igreja, em Atos capítulo 1, o versículo 8, a palavra diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é o revestimento que foi prometido por Jesus Cristo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o projeto de Deus é que a palavra fosse pregada não só em Jerusalém. E quando Estevão foi morto, a igreja já tinha aproximadamente 3 anos, irmão, e ninguém saía de Jerusalém, irmão. Estava uma bênção, milagres, conversões, a igreja não estava passando por luta, mas talvez eles pensaram: depois a gente vai, ainda não é o tempo, vamos ficar aqui mais um pouquinho, está uma bênção. E olha o que Deus teve que fazer para que o evangelho saísse de Jerusalém. Um obreiro chamado Estevão teve que morrer. E aqui nós lemos no capítulo 8, no versículo 1: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Então, quando a gente não age de acordo com a vontade de Deus, ele cria caminhos para que a vontade dele seja feita na nossa vida, para que os planos dele sejam executados. Irmão, eu falo para você, melhor a gente fazer, é melhor a gente obedecer quando tudo está bem, do que esperar Deus agir, irmão. E muitas vezes nós nos acomodamos quando as coisas estão bem, igual a igreja aqui, estava tudo bem, estava uma bênção, mas eles sabiam. Deus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E no capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre eles, foram revestidos. A partir dali, era para ficar em Jerusalém e já sair pregando para fora. Então eu ouvi uma coisa e eu guardo: buscai a Deus antes da casa cair. É melhor buscar a Deus quando tudo está bem, do que esperar a casa cair. Apesar que, quando busca a Deus, ele fala: buscar-me-eis e me achareis. Então, irmão, a gente vem quebrado, que nem eu resisti, eu desviei dos planos de Deus na minha vida por muitos anos. Eu queria fazer os meus planos, os meus projetos, e com isso eu só perdi na minha vida. E eu vim todo arrebentado, mas eu busquei e eu achei, porque Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas eu aprendi uma coisa, eu aprendi a buscar a Deus e ser constante. Está empregado? Busca a Deus. Está desempregado? Busca a Deus. Está com saúde? Busca a Deus. Está doente? Busca a Deus. Está com dinheiro? Busca a Deus. Está sem dinheiro? Busca a Deus. O armário está cheio? Busca a Deus. O armário está vazio? Busca a Deus.
Glória a Deus. Porque a Bíblia fala: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. Em todo tempo, orem a Deus com as mãos levantadas e os joelhos dobrados. E aí, irmãos, estava tudo bem, mas o evangelho não saía de lá. E o plano de Deus é salvar a minha vida, salvar a sua vida, a sua alma, é salvar a minha família, é salvar a tua família das garras do inimigo, salvar da condenação eterna. Então Deus teve que agir, e Ele usou um vaso, um homem de Deus, chamado Estevão. Sem sacrifício não tem vitória. Ele teve que sacrificar a vida dele, para a igreja começar a dispersar, acordar. E muitas vezes, irmão, nós temos que sacrificar a nossa vida, para que a obra de Deus alcance o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos. E houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos, menos os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Irmão, diz que Paulo consentiu na morte dele. Em Atos 22, Paulo fala que enquanto ele via o sangue de Estevão escorrer, sendo derramado, ele guardava as vestes daquelas pessoas que estavam matando Estevão. Eu creio que isso aí nunca saiu da mente de Paulo, irmão. Então a gente, é um alerta para nós tomarmos cuidado e não entrar em causas alheias, irmão. Paulo podia ficar fora disso e com a consciência limpa, mas quando ele se converteu, lá na frente ele foi, na onde ele foi parar? Lá em Cesareia, na casa de Filipe. Filipe foi consagrado junto com Estevão, diácono. Imagina, acho que quando ele viu Filipe, ele lembrou de novo. Aquilo não saía da mente dele. O que ele tinha que ficaria apoiar e consentir? Então às vezes, irmão, o inimigo quer colocar a gente em situações, em risco e problema. Cuidado, irmão, nós não somos obrigados a dar a nossa opinião. Deus está falando aqui, irmão. Se Deus está falando é porque, irmão, nós temos que nos preparar. Se vier situações até nós, para nós julgarmos, para nós darmos um palpite, para nós opinarmos, nós temos que tomar cuidado, porque depois, se der errado, a primeira coisa que eu vou fazer é nos apontar. Falar: você falou, você disse, você orientou. Amém, irmão? E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele arrastava. Está escrito aqui, irmão, arrastava. Imagina na tua mente, arrastar uma mulher de dentro da casa dela, ela tem filho. Um pai não queria sair, ele pegava e saía arrastando. Não sei se pelo braço, pelo cabelo. Está escrito. Olha a situação dos crentes aqui, irmão. Daqueles que acreditavam em Deus e Jesus Cristo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte reclamando, murmurando, questionando. É isso que está escrito. Olha a situação da igreja: perseguição. Irmão, imagina você sair da tua casa igual na Ucrânia. Você deixar a tua casa que você viveu a vida inteira e construiu a vida inteira, irmão. Você tem que sair com a roupa do corpo, pegar o primeiro trem e fugir. Deixar o marido lá, na guerra. Eles saíram dispersos, irmão. Eles tiveram que sair correndo para não ser preso, para não morrer. Olha a tamanha perseguição. Às vezes tinha até uma carpintaria, uma mercearia. Viviam ali, um rebanho de ovelha, um rebanho de gado, uma casa, conseguiu fazer uma casa. Estão vindo buscar os crentes. Saíram correndo com a roupa do corpo. Estevão sendo enterrado no choro, no pranto. Olha a situação. Eu quero que você analise essa situação. Uma perseguição terrível. Tem que deixar tudo para trás, que lutou, que suou, que sofreu, que conquistou. Luto, morte, choro. E ainda Paulo entrando nas casas e arrastando mulheres e homens.
diferente. Não, arrastava também. E eles saíram dispersos, fazendo o que, irmão? Anunciando a palavra. Que desculpa nós temos para anunciar a palavra? Será que a nossa situação está pior do que a deles? Isso aqui já é um grande ensinamento para mim. A gente tem que aprender a agradecer mais e reclamar menos. A gente tem que aprender a falar do amor de Deus pelas pessoas. Fala do vizinho, fala da vizinha, fala de um, fala de outro, fala do trabalho, fala disso, fala daquilo. Mas e do amor de Deus? O que nos impede de falar do amor de Deus? Saíram dispersos, podia falar: larguei tudo, perdi tudo que eu tinha. Que tristeza, Estevão morreu, onde está Deus? Esse Paulo, perseguidor, está prendendo todo mundo. Não, você não vê eles reclamando, você não vê eles questionando, você não vê eles murmurando, mas a palavra diz que eles saíram pregando a palavra de Deus. E às vezes a gente deixa de pregar por nada. Por nada. Já não quer mais ir para a igreja, já acha que Deus não é com você, que Deus não existe, que Deus não me ajuda, que Deus é esse, que Deus é esse. Aqui nós não vemos isso. Eles podiam até questionar, irmão. Eles estavam numa situação terrível, mas eles saíram pregando a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Quer acertar? Prega a Cristo. Prega a Cristo. Prega os evangelhos. Prega as promessas do Antigo Testamento, que tudo apontam para Jesus. Pregue a palavra. Pregue o amor de Deus. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que o Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ouviam e viam. Ele pregava: Jesus cura. Aí ele ia lá e orava para as pessoas serem curadas. Amém, irmão? Não adianta eu falar: Jesus cura. A pessoa está doente e fala: irmão, vai com Deus. Jesus salve, e não fazer um apelo. Eles ouviam, porque a fé vem pelo ouvir, né? Está escrito? E as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam, e a palavra gera fé, e viam. Fé e obra, pregar e agir. Quantos pregando a palavra e não vivem de acordo com a palavra? Prega o amor de Cristo, mas não perdoa o irmão que senta do lado, porque olhou feio. Prega o amor de Cristo, famílias que tem pessoas que não conversam com o outro dentro da família, não podem se reunir debaixo do mesmo teto. Falta liberar perdão. Como é que eu vou pregar amor? O amor é levar um tapa numa face e virar outra. O amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós que pregamos um Jesus que é amor, temos que viver esse amor. A fé sem obra é morte, irmão. Julga o que está lá fora, julga o que está na vida errada, em vez de falar para ele que Jesus morreu por ele, em vez de falar para quem está sofrendo que Jesus ama ele, fica julgando, apontando, falando. Filipe pregava e agia, e eles ouviam e viam os sinais que ele fazia. Amém? Fé e obra. A fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Não adianta. Não adianta. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Irmãos,
E houve um acontecimento no versículo 12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de... Olha, nós vimos aqui Filipe pregar Cristo, e agora nós estamos vendo Filipe pregar acerca do reino de Deus. Temos que aprender com esses obreiros a pregar. E aí ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. É fundamental a igreja pregar e ensinar. Prenderam Pedro e falaram assim: ó, Pedro, nós vamos te soltar, mas não é mais para você ensinar nesse nome, falaram para ele. O problema do inimigo é o nome de Jesus. Ele quer parar que a igreja pregue no nome de Jesus. Ele quer fazer com que a igreja pare de orar em nome de Jesus. Ele treme quando se fala do nome de Jesus. E quando soltaram Pedro, falaram: ó, nós vamos te soltar com uma condição: você não fale, não pregue, não ensine mais nesse nome, porque o inimigo sabe que esse nome tem poder. E nós temos ouvido e visto aqui nesse lugar essa palavra se cumprindo nas nossas vidas. Nós pregamos um Deus que sara, Deus tem sarado, não tem, irmãos? Nós pregamos um Deus que liberta, Deus tem libertado. Nós pregamos um Deus que cura, Deus tem curado. Nós pregamos aqui um Deus que salva, Deus tem salvado. Não adianta só ter fé, tem que pregar e agir. Por isso estamos com as campanhas de atos de fé, para que você venha agir também, porque a fé sem obra é morta. E aqui ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. É o que o Filipe pregava. E se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, ele ficava atônito. Um diácono chamado Filipe, que as pessoas ficavam pasmadas com o tanto que Deus operava pelas mãos dele. Por quê? Porque ele fazia isso que nós acabamos de ler. Se nós fizermos isso, juntarmos a nossa fé com a obra, o resultado é a vitória. Não importa se eu tenho 100 anos de igreja ou 1 ano. Não importa se eu tenho curso de teologia ou não sei ler a Bíblia. Se eu juntar a minha fé com a obra, a vitória é certa. Glória a Deus. Que conhecimento eu tinha com 3 meses na igreja? Eu estava num processo ainda, mas eu estava numa campanha da água. E o pastor pregou e falou, e ensinou. E eu ali peguei a minha fé, juntei com a obra, passei aquela água nas pernas do Daniel, que era cheio de ferida, e sarou. Está vendo? Eu não era um pastor, um apóstolo, um missionário. Eu não era um teólogo. Eu não tinha 50 anos de crente. Eu tinha 3 meses na igreja, mas eu juntei a minha fé com a obra, e a vitória é certa. Glória a Deus. E de lá para cá, irmão, eu tenho visto isso se cumprir na minha vida e na vida de muitos, daquele que crê e daquele que age conforme a sua fé. E no versículo 17, 8 a 17, então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E o 18 diz: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Então Pedro foi enviado para lá, Pedro e João, ficaram sabendo que Filipe, o diácono, estava pregando, Deus estava usando ele, a igreja cresceu. Foram lá, enviados pela igreja. Chegando lá, eles viram que eles eram batizados nas águas, mas não tinham batizado com o Espírito Santo. Então eles impuseram as mãos, irmão. Isso é um ato de fé. É um ato de fé, você tem que crer nisso. Teu filho está perturbado, vai no travesseiro que ele dorme, põe a tua mão e põe tua mão lá. Fala: toda perturbação na mente do meu filho, da minha filha, seja repreendida em nome de Jesus. Impõe a tua mão, abençoa a tua casa, impõe a tua mão sobre você. Eu estava morrendo de dor, não estava aguentando. Meus irmãos estavam orando, eu falei, eu ia pedir para alguém orar, mas os irmãos estavam tudo orando. Eu vi a mão no óleo, pus na minha cabeça, a minha mão, a dor sumiu na hora. Glória a Deus,
Na sexta-feira eu não estava aguentando de dor aqui, ó, no pescoço, incomodando, irmão. Pregamos aqui o poder de Deus. Vamos beber a água, vamos beber, vamos tirar pedra, vamos jogar rede, vamos fazer a nossa parte. Vamos ter um ato de fé aqui para Deus ver que nós realmente cremos. Porque Jesus viu a fé daqueles homens que desceram aquele paralítico. A fé é uma coisa que não tem como você só consegue ver quando ela está em ação. Jesus viu a fé, está escrito que ele viu. Vamos fazer alguma coisa para ele ver a nossa fé. Quando eu tomei a água, a dor subiu na hora. Glória a Deus. Eu comecei a rir, porque eu falei, meu Deus, como é que pode? Às vezes nem a gente acredita. Eu falei, meu Deus, mas eu orei para Deus repreender toda a dor ao beber a água, para Deus arrancar a dor do corpo. Eu orei, mas eu oro pela igreja, mas as promessas me alcançam também. É o poder que tem a palavra, a oração, o nome de Jesus, a unção de Deus. E aqueles impuseram as mãos, e aquele homem olhou e falou, mas eu quero isso aí também. Como é que funciona? Eles põem a mão e as pessoas são curadas. Eles põem a mão e as pessoas recebem o batismo do Espírito Santo. Eles impõem a mão e as pessoas são libertas. E aí onde ele errou, ele quis. É onde muitas igrejas têm errado hoje, irmão. Cobrado pela fé das pessoas, cobrado por água, cobrado por óleo, cobrado por isso, por aquilo. Aonde está isso na Bíblia, irmão? De graça receber, de graça dai. De graça receber, de graça dai. No 26 diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém, meus irmãos? O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta e vai para a banda do sul, caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Quem gosta de ir para o deserto, né? Você gosta de ir para a praia, né? Não é verdade? De ir para uma chácara com piscina. Mas aqui o anjo falou o quê? E desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Às vezes Deus quer, irmão, que nós passemos pelo deserto. Vai fazer o quê? Irmão, o deserto é a escola do Senhor. Eu passei cada deserto na minha vida, que eu olho para trás e falo: olha, irmão, o segredo é não desistir, porque o deserto uma hora acaba. Eu passei por cada deserto na minha vida, irmão, que meu coração apertava. Tinha época que eu só chorava. Quem conduziu Jesus, o pastor Fábio até falou, o deserto,
para ser tentado 40 dias? Quem conduziu? O Espírito Santo. Então nós temos que dizer: eis-me aqui, Senhor. Pedir força e graça. Meus irmãos agora ficou preocupado, hein? Pedir força e graça para passar. Por quê, irmão? Depois do deserto vem Canaã. Depois do deserto vem a bonança. Depois do deserto vem a promessa. Depois do deserto vem a terra prometida. Quando passou o deserto que Moisés olhou, estava aquela terra prometida que mana leite e mel. Aí estava uma bênção, Felipe. Irmão, Felipe começou a pregar, começou a encher a igreja, sinais, maravilha, milagre. De repente Deus vem e fala: agora larga tudo aí, está uma bênção, está tranquila, a igreja está só vitória. Larga tudo aí e vai para o deserto. Ó. Engraçado, eu vejo as pessoas falar: Deus mandou isso, Deus mandou aquilo, mas não vejo ninguém falar: Deus mandou ir para o deserto. E, ó, 27, ele levantou-se e foi. Não, e ele esperou um pouco. Não, ele foi pedir uma comprovação. Irmão, você sabe quando Deus está falando com você, irmão. Ah, ele foi pedir um sinal, 2 sinais, 3 sinais, 4 sinais. Que Deus é esse que eu estou aqui na bênção? Fui eu que comecei a igreja do nada. Agora a igreja cresceu, está cheia, milagre, tudo. Agora, que Deus é esse? Acho que é minha carne, não é Deus não. Está repreendido, que ir para o deserto nada. Irmão, nós temos que entender quando é Deus, quando não é. Ele levantou-se e foi. Nem esperou, nem questionou, nem duvidou. Irmão, presta atenção nessa palavra. Quando Deus mandar você fazer algo, ou ir em algum lugar, ou falar alguma coisa para alguém, vai. Quantos que perderam a bênção porque esperou um pouquinho? Eu vou correndo, irmão, porque eu não sei se a pessoa partir e eu não tiver ido falar o que Deus mandou. Um dia a irmã falou: minha mãe está internada, pastor, dá para você ir lá visitar ela. E eu fui lá, aí como sempre fui lá, fiz uma oração. Deus falava que estava perdoando os pecados dela, lá em Tiago, né? Fala, para ungir que os pecados serão perdoados. E aí uma família do lado já pediu oração também. Irmão, quando eu saí do hospital, que eu entrei no carro, aquela senhora morreu. E se eu falar: amanhã eu vou? Ela tinha morrido. Eu não tinha ido. Amém, irmão? Quando Deus falar com você, vai. Fica. Vira para a direita, vira. Fala. Fica quieto. Deus fala: fica quieto. Aí quer falar. Deus fala: vai, fala. Não quer ficar quieto. Deus fala: vai. Ah, não é Deus não. Irmão, é o nosso Pai. Nem tudo é um mar de rosas. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas Ele é contigo. Ele foi com Filipe no deserto. Ele foi com Jesus no deserto. Irmão, olha para trás você. Quantos desertos você já passou? Quantos vendavais? Quantas lutas, e você está aqui de pé? Quantas vezes você falou com Deus e Deus te respondeu? Quantas vezes você falou com Deus e Deus te abençoou? Quantas vezes você pediu por alguém e Deus fez? Nunca, irmão, nós não podemos esquecer. Quando vem a luta, nós temos que olhar para trás e falar: já passei muitas lutas e Deus me deu vitória. Nessa aqui não vai ser diferente. Glória a Deus, aleluia. O meu Deus não mudou e não mudará. Parece que quando a gente passa por um deserto, a gente esquece tudo que Deus já fez. O povo esqueceu que Deus abriu o mar. O povo esqueceu que Deus enviou as pragas. O povo só via que a água estava amarga. O povo só via que tinha maná, que não tinha carne, não tinha uma cebola para eles comer. Quando for espiar a terra, o povo só viu o gigante, não viu o tamanho dos cachos de uva que tinha lá. A gente tem que começar a ver o tamanho do nosso Deus, não o tamanho do nosso problema. A gente tem que começar a ver o tamanho do nosso Deus, não o tamanho das nossas adversidades, das nossas lutas.
não o tamanho do gigante. Davi não olhou o tamanho do gigante. Davi olhou o tamanho de Deus e falou: você vem a mim com armadura, lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo Ele me dará a vitória. É assim que a gente tem que ir para cima do deserto, das lutas. Glória a Deus, aleluia. Temos que confiar no nosso Pai, porque vai passar e você vai falar: só o Senhor é Deus, e vai contar o testemunho, e o nome de Deus é glorificado. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente, ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Os judeus ali naquela época, eles estavam ali perto da época de festa ali, eles tinham ido para adorar. Regressava e assentado no seu carro, ele lia o profeta. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te esse carro. Filipe obedeceu, foi para o deserto. Chegou lá, tinha aquele carro passando, eles provavelmente estavam voltando para a África. O Espírito Santo falou para Filipe: vai até o carro. Irmãos, ainda estamos aqui na igreja, Deus fala: vai até aquela pessoa. Deus tem falado até com pessoas aqui, ó. Vocês que estão aí. Aí Deus fala: vai lá e dá um abraço naquela irmã. Vai até aquela irmã, chega só até perto daqui. Ele não falou para Filipe ir lá e abraçar, para Filipe ir lá e chega lá perto dele. Está entendendo? Um dia uma irmã estava passando uma luta tão grande. Eu não esqueci isso aí. Isso aí também era. Isso aí tem 17 anos atrás. Tem coisa que eu ouço, que eu falo, o HD ele falha, mas a memória é boa. E ela estava orando e ela pediu um abraço. Senhor, eu precisava de um abraço seu. Uma irmã que estava do outro lado lá, ela sentiu de nele dar um abraço. E ela foi e deu um abraço naquela irmã. Ó. Na hora que ela falou: Senhor, eu queria tanto um abraço seu, Deus usou uma irmã que foi lá e abraçou ela. Agora aquela irmã obedeceu o que o Espírito Santo pôs no coração dela. Foi lá e abraçou ela. Amém? Uma coisa tão simples, né? Mas para aquela irmã que pediu para Deus, fez uma diferença tão grande. Quer levar lá em cima? Quer a chave? Não? Amém, meus irmãos? O João está bravo hoje, tadinho. Tá bravo. Foi pro judô, tudo. Tem dia, né? Criança é assim mesmo. Tem que ter paciência, não adianta. Amém, meus irmãos queridos? O Espírito Santo falou para Filipe: chega-te e ajunta esse carro. Só isso, irmão. O Espírito Santo não falou: chega lá e pergunta para ele se ele está entendendo o que ele lê, se ele está com alguma dúvida. Não, aquilo ali já foi Filipe que falou. Nós temos liberdade. Pregar o Evangelho já foi dada a ordem. Deus não precisa mandar nós pregar mais. Deus mandou Filipe chegar. Quando ele chegou para pregar, já estamos com a ordem recebida. Filipe, quando chegou, ele viu que ele lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Fez uma pergunta. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Amém, irmão? Não espera Deus mandar tudo você fazer. Nós temos liberdade de ir, vir, de falar, não falar, de agir ou não. Amém? Nós temos liberdade. Não espere que Deus, não ache que você é um robô. Não ache que você... Tem pessoal que fala, tudo Deus mandou. Não é assim. Não é assim. Tem coisas que Deus vai mandar e tem coisas que Ele vai esperar você. Tem coisas que Ele vai esperar a sua ação, a sua atitude. E correndo Filipe viu que ele lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Lá em Mateus 28, ide por todo mundo e ensinar em todas as nações. Amém, irmão? Ensinar é com o que aprendeu que você vai aprender. Irmão, se a pessoa sabe mais uma área, eu estou lá na empresa lá, a pessoa é mecânico. Eu não sou mecânico. Então eu vou aprender um pouco de mecânica. Se eu estou com um problema lá que envolve mecânica, eu vou aprender com quem? Com aquela pessoa que sabe mais de mecânica do que eu. Amém, irmão? A gente tem que ser humilde para aprender. E nós temos que
Aprender com quem sabe. O rapaz foi comprar um terreno, ele não orava tanto, ele orava. E ele foi comprar um terreno. E eu tinha comprado, o Leandro tinha comprado um apartamento. Eu só sei que eu e o Leandro estavam bem a par dessas coisas. E ele foi e não consultou ninguém. Ele foi lá e comprou um terreno lá, irmão. O terreno ali não era daquela pessoa que vendeu, sabe? Ele tomou, na época, tem 15 anos atrás, ele tomou, foi mais, quase 30 mil reais. E eu ameaçaram de morte. E aí deram um carro para ele, olha um rolo. E eu falei para ele, irmão, você não podia ter comprado esse terreno assim. Quando você for comprar, você tem que ver, pergunta para alguém que já comprou, tem que tomar cuidado. Você tem que consultar, ver se aquele terreno é daquela pessoa mesmo. Você vai na prefeitura, nem que você gasta um pouquinho. Amém, irmão? Deus está falando aqui, irmão. Tem que tomar cuidado, o inimigo quer pôr a gente em laço, quer colocar a gente em rolo. E às vezes nós não temos humildade, ou acho que Deus vai mostrar tudo, vai fazer tudo. Tem coisas que cabe a nós correr atrás, uma pedra é a gente que tem que tirar. Ficou lá só orando, foi lá e comprou um terreno. Engraçado, tinha 2 terrenos vendendo. Olha como é que é as coisas. Um era um pouco mais caro, aquele que era um pouco mais caro estava certinho. Então ele tinha que ver, ele tinha que ir atrás de informação, ele tinha que, mesmo que não seja uma pessoa de igreja, mas uma pessoa que trabalha com imobiliária, com coisa, ela sabe mais do que a gente, irmão. Olha, pergunta como é que funciona. Eu comprei um terreno, a tia da minha esposa, ela tem um pouco de experiência nisso, ela falou, consulta isso, consulta aquilo. Aí eu consultei, irmão. Aí eu falei, não, tá tudo certo. Amém, irmão? Então tem que tomar cuidado, para não cair em rolo. Carro, mesma coisa. Decisões, a mesma coisa. De trabalho, a mesma coisa. Comprar certas coisas. Cuidado, consulte, pesquise. Sempre quando eu vou lá, comentário que as pessoas fazem de produto, né? Veja se é confiável aquele site. Amém, irmão? Não espera aí achando que você é um robô, que você vai ficar andando ali, vai para a direita. Não, encosta lá no carro. O Felipe encostou, agora dali para frente foi com ele. Pregar o evangelho já foi dada a ordem. Aí ele já encostou. Você está entendendo aí que você está lendo? Não, começaram a conversar. Quantas vezes Deus falou, vai até aquela pessoa, aí eu vou, sem saber o que eu vou fazer. Quando eu chego lá, às vezes é para dar um abraço, às vezes é para pôr a mão na cabeça dela, às vezes é para orar por uma libertação, às vezes é para entregar uma profecia, às vezes é para falar uma palavra para ela, mas eu tenho que ir até ela, eu tenho que fazer igual o Felipe. Eu não posso temer. Amém? Eu tenho que ir lá e encostar. O Espírito Santo toca e fala assim, vai até lá. Às vezes o Espírito Santo toca de você visitar alguém. Mas eu vou lá fazer o quê? Vai antes que seja tarde. Chega lá, Deus vai tomar o caminho. Fique em espírito. Andar em espírito e não cumprireis com consciência da carne. Mas não, Deus mandou, fica. Não faz igual o Felipe, levantou e foi. Fica esperando. E aí vem, e nunca passa aquela cobrança, né? De vez em quando vem de novo. Vai lá. Amém, irmão? E ele disse, como poderia entender se alguém não me ensinar? E o lugar da escritura que lia foi levado que lia era esse, foi levado como ovelha para o matador. Como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? E aí ele perguntou, irmão, nós temos que estar preparados para responder. Se alguém te perguntar, se você não estiver preparado, não invente. Fala, eu vou procurar saber com o pastor, com alguém, para te dar uma resposta certa. Nem todo mundo sabe, às vezes eu não sei, eu vou procurar para te dar uma resposta certa. Amém, irmão? E aquele apareceu com uma dúvida. Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Falou de Jesus, pregou, falou sobre Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como eu. Batismo, irmão, tem que ser analisado. Tem ministério aí que pega a pessoa na rua, fumando, bebendo, usando droga, e leva no encontro e já batiza, porque eles veem que aqui esse eunuco foi batizado rápido, né? Foi batizado rápido. Filipe encostou, falou de Jesus, já acharam água, ele já batizou. Mas esse eunuco, se ele não fosse batizado naquela hora, ele não seria nunca mais batizado. Ele estava voltando para a Etiópia. Amém? Irmão, às vezes você vai pregar, a pessoa está doente, terminal. Você prega o evangelho, ela crê em Jesus, irmão, ela quer se batizar, batiza. De cada caso é um caso. Eu não posso fazer uma doutrina geral da igreja com esse versículo isolado, com essa passagem isolada. Falar, irmão, você aceitou Jesus aqui, já vou batizar amanhã, tá? Não, irmão. Esse foi um caso. Ele ia voltando para a Etiópia, nunca mais ele ia encontrar nenhum discípulo. Ele estava no meio do deserto, Deus enviou um discípulo lá, um diácono lá para falar de Jesus para ele ser batizado, porque ele ia voltar para a Etiópia, nunca mais ele ia ter contato com os irmãos. Amém, irmão? Aquele malfeitor na cruz, ele não foi batizado não, irmão. Não fez obra nenhuma, não fez nada. Ele morreu, foi salvo pela fé. Pela graça foi salvo por meio da fé. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Amém, meus irmãos queridos? E ambos entraram, não é isso? Desceram ambos a água, os dois desceram na água. Estou vendo um pastor que está frio, ele não quer se molhar, ele batiza, não, mano, aí ele vai lá e batiza a pessoa ali, ó. Tem que entrar na água também, irmão. Aqui, ó. Ambos desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Amém, irmão? Então o pastor tem que entrar também, os obreiros também, todo mundo, hein? Ainda mais no dia que está frio. Amém, irmão? Você vai deixar a ovelha sozinha lá, rapaz? Hã? Não, porque hoje está frio. Daqui eu consigo, daqui eu já te batizo. Não, irmão, desce lá. Você vai ver, quando você entrar na água, a água vai estar quente. Amém, igreja? E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Filipe chegou em Cesareia. Estou finalizando o ensinamento em Atos 8.